Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. It's been the means of approach always down to the age, down to people. Watch it down along God's only way of us. Sempre foi o meio de aproximação ao longo da era e das pessoas. Notem como ao longo do tempo foi a única maneira de Deus. The oldest book in the Bible is Job. When Job approached God and had fellowship with God through the shed blood, Job offered a lamb each time when he went to fellowship. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Quando Jó se aproximava de Deus e tinha companheirismo com Deus através do sangue derramado, Jó oferecia um cordeiro toda vez que ia ter companheirismo. The worshippers of the Old Testament all the way through from Genesis come on over to the New Testament. Every time they go to have fellowship with God, they make a burnt offering. For the lamb first, because they're approaching under the blood. Os adoradores do Antigo Testamento, desde lá de Gênesis até o Novo Testamento, toda vez que iam ter companheirismo com Deus, ofereciam um holocausto. Matavam um cordeiro primeiro porque estavam se aproximando sob o sangue. Job, when he was approached God, he'd kill a lamb. That's the oldest book in the Bible. Was wrote before Genesis was written. Moses wrote Genesis. Now, hundreds of years later, Jó, quando se aproximava de Deus, matava um cordeiro. Esse é o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes de Gênesis. Moisés escreveu Gênesis, então, centenas de anos depois. But notice, Job was the oldest book, and all the way from Eden, Job would make a sacrifice, pour out the blood of a lamb, and through that blood he would confess his wrongs. Say, God, be merciful to me now, and I approach thee through the blood. Mas notem, Jó foi o livro mais antigo e desde o Éden, Jó fazia um sacrifício, derramava o sangue de um cordeiro e através daquele sangue confessava seus erros. Deus, sê misericordioso comigo agora e me aproximo de ti através do sangue. You know why people ain't getting their prayer answered the way they should? They're coming in a psychological workup instead of by the way of the blood. That's right. Come by the blood. Sabem por que as pessoas não recebem como deveriam o que pedem em oração? Elas vêm com um entusiasmo psicológico em vez de pelo sangue. Isso mesmo, venham pelo sangue. Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. For all the handsome church of God be saved to sin no more.
Querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. That's what we got to come through the shed blood. And there Job offered the shed blood as he approached Jehovah, knowing that God would receive him not upon nothing else. É através disso que temos de vir o sangue derramado. E lá Jó oferecia o sangue derramado ao se aproximar de Jeová, sabendo que Deus não o receberia baseado em mais nada. If you approach him today in the name of a good man, I'll pay my debts, I don't cheat the government, I'll pay my income tax, I'll do all these things, I'm a good neighbor, your God will never hear you. Se você se aproxima dele hoje em nome de um bom homem, pago minhas dívidas, não engano o governo, pago meu imposto, faço tudo isso, sou bom vizinho. Mesmo assim, Deus nunca o ouvirá. That's right. If you say, I'm a loyal church member, I tithe my money, I give great offerings into the church, I'm the pillar, God will never receive you. That's right. Never. That's right. Not at all. Você diz, sou membro leal da igreja, dou dízimo do meu dinheiro, dei grandes ofertas para a igreja, sou uma coluna lá. Deus nunca o receberá, nunca mesmo. You say, well, my mother was a good woman, my father was a good man, my grandfather was a preacher, all down through, and I never did this, I never steal, I never drink, I never smoke, I never lie, I never do these things. God will never hear you. Você diz, bem, minha mãe foi uma boa mulher, meu pai foi um bom homem, meu avô foi pregador, faço tudo isso e nunca fiz isto, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei, nunca menti, nunca fiz essas coisas. Deus nunca o ouvirá. That's right. And no matter who you are, how bad you've been, if you'll come, God's provided way through the sacrificial blood, taking and laying your hand upon the head of the dead lamb, or the dying lamb. E não importa quem seja, quão ruim tenha sido, se vier pelo caminho provido por Deus através do sangue sacrificial, tomando e pondo a mão na cabeça de um cordeiro morto, de um cordeiro moribundo. And confess your wrong and accept Him, then God will fill your soul with the Holy Spirit, burning out all iniquity and carnality, and making you a new creature. Amen. Yes. É confessar seus erros e aceitá-lo, então Deus encherá sua alma com o Espírito Santo, queimando toda a iniquidade, carnalidade e tornando-o uma nova criatura. Job, I think about Job in that day as a dad. He had a bunch of children. They were kind of wayward. And he was always thinking of his children. Jó, eu penso em Jó naquele dia como pai. Ele tinha uma porção de filhos, eram meio obstinados e ele sempre pensava nos filhos. Wouldn't it be a lot better if all the church members of Chicago had that same kind of an idea about their kiddies? You wouldn't have no juvenile delinquency. That's right. Não seria muito melhor se todos os membros da igreja de Chicago tivessem esse mesmo tipo de ideia sobre seus filhos? Vocês não teriam delinquência juvenil. You wouldn't see these race riots, these riots and things they have around here today. No. Shooting, killing, stealing, rape, and all these things is because the people are unconcerned about their children. Não veriam esses tumultos raciais e, quero dizer, esses tumultos e coisas que tem por aqui hoje, atirando, matando, roubando, estupro e todas essas coisas. É porque as pessoas não se preocupam com os filhos. That's The right. first thing they say, well, I'll put them on the cradle, and they will turn the rest of it over to the Sunday school teacher and her out of a dance maybe all night, come in, fixed up like some kind, just going to a circus instead of a church, and put your children in the hands of something like that. A primeira coisa que dizem, bem, eu os coloquei na creche da igreja quando pequenos, deixei o resto para a professora da escola dominical. E ela num baile, talvez a noite inteira, vem arrumada como algum tipo, como se fosse a um circo em vez de a uma igreja. E colocar seus filhos nas mãos de alguém assim? Mother, shame on you. You ought to put that child at your knees down there and read the Bible. Lay your hands over on the head. Cry to God. God be merciful
Oh, yes. Spare my daughter, my son. Yes. Yes. Mãe, que vergonha! Você deveria pôr essa criança que está necessitada aí e ler a Bíblia. Pôr as mãos na cabeça dela, clamar a Deus. Deus, sê misericordioso. Poupa minha filha, meu filho. Sim. I love to do it. Take them little girls of mine, and they're sitting down there and they're sitting in their eyes listening. They're here listening to their eyes looking on. I tell them all about Jesus and how He loves them and things. Gosto muito de fazer isso. Pegar minhas filhinhas, sim, colocá-las sentadas lá e ficam sentadas, seus olhinhos escutando ou seus ouvidos escutando e seus olhos observando. Eu lhes conto tudo sobre Jesus e como Ele as ama e coisas assim. They'll kneel right around the church and pray just like the rest of us. That's the way we want to do it, isn't it? That's the way many of you do it. That's what you should do. Elas se ajoelham junto à cadeira e oram como o restante de nós. É assim que queremos fazer, não é? É assim que muitos de vocês fazem. É o que se deve fazer. I went into a manning home and the children are all gathered around for family prayer always. God bless that family. That's the tie that binds. Yes, sir. Já fui a muitas casas em que todas as crianças estão sempre reunidas para a oração em família. Deus abençoe essa família. Esse é o laço que une. If you did that at your home, there wouldn't be so many divorce cases and things going on the way there is. You'd have fellowship with each other. Se vocês fizessem isso em casa, não haveria tantos casos de divórcio e coisas acontecendo como estão. Vocês teriam companheirismo uns com os outros. Then I see Joel. His children got married and went out to different ways as they do like birds from a nest. Job knowing that there was no other way, not a possible way, that man could ever approach God and have fellowship with Him, only through the sacrificial lamb, through the blood. Então vejo Jó, seus filhos se casaram e tomaram caminhos distintos, como fazem, como pássaros que saem do ninho. Jó, sabendo que não havia outro caminho, nenhum caminho possível pelo qual o homem pudesse se aproximar de Deus e ter companheirismo com Ele, só pelo cordeiro sacrificial, pelo sangue. Job said, "Peradventure my children might have sinned, so I'll offer a lamb for them." Something told Job he better make it ready. He better be ready. Jó dizia, porventura meus filhos pecaram, assim eu oferecerei um cordeiro por eles. Algo dizia a Jó que seria melhor preparar, melhor estar preparado. And then when he made the offering of the sacrificial lamb for his children, one day it happened. The storms come and kill the lots of them in fire and so forth and destruction. But before this happened, Job made sure that each one was under the blood. That's it. Yes, sir. Amen. Yes, sir. E então, quando fazia a oferta do cordeiro sacrificial por seus filhos, um dia aconteceu. Vieram as tempestades e mataram muitos deles, e fogo e assim por diante, e destruição. Mas antes que isso acontecesse, Jó se certificou de que cada um estivesse sob o sangue. Amém. Rejecting, turning down today, this nation is Christ killing as fast as it can, breathing away the Holy Spirit with creeds and forms of religion. Yes. Breathing the Holy Spirit. Rejeição. Rejeitaram-no hoje. Esta nação está matando Cristo mais rápido que pode, entristecendo e afastando o Espírito Santo com credos e formas de religião, entristecendo o Espírito Santo. I was reading not long ago, I heard somewhere on this great evangelist Billy Graham when he was in Scotland. Estava lendo não faz muito, ouvi falar em algum lugar deste grande evangelista Billy Graham quando esteve na Escócia. You know what's the matter? If the Pentecostal people had kept their heads together instead of breaking out and making everything like you did, your services would be going on like the Baptists, but the Baptists took it away from you. Sabem qual é o problema? Se o povo pentecostal unisse suas cabeças em vez de se separar e fazer tudo como vocês fizeram, seus cultos estariam avançando como dos batistas, mas os batistas tiraram isso de vocês.
That's right, they're having a revival, going somewhere. Because they do everything they had to have their prophet and away they went. They stick behind him. But today, let one raise up all the assemblies and all the... Isso mesmo. Eles estão tendo um reavivamento, conseguindo algo porque lançaram tudo o que tinham no altar. O profeta deles, lá se foram. Eles o apoiam, mas hoje basta que se levante um das assembleias e... Acomoda uns 7.000 e eu tinha uns 7.000 em pé do lado de fora e ele tinha uns 3.000. Troquemos. So when I went over to see him, I saw some little old boy stand up like a little rhyme, nursery rhyme, Jesus, a baby born in a manger. Então, quando fui vê-lo, achei que um garoto se levantaria, recitaria uma pequena rima infantil, Jesus bebezinho nascido em uma manjedoura. But when I seen that little boy, it was different. That little fellow just about that high. I didn't even know it was little David. He threw off his coat, took a text, and preached like a preacher. I mean, God was with him. I said, there's a little boy that God sent. Mas quando vi aquele garotinho, foi diferente. Aquele garotinho mais ou menos dessa altura, eu nem mesmo sabia que era o pequeno Davi. Ele tirou o casaco, pegou um texto e pregou como um pregador. Deus estava mesmo com ele. Eu disse, aí está um garotinho que Deus enviou. Now, if your church pappies will get around him, not let him get puffed up in his head and let him go to run over a bunch of money, and get around him and put the right influence over him, he'll save thousands of little children. Agora, se vocês, papais da igreja, se aproximarem dele, não deixarem que fique cheio de si e sair por aí com um monte de dinheiro, e se aproximarem dele e o influenciarem corretamente, ele salvará milhares de criancinhas. But I stand up there in Oregon, Grants Pass, Oregon, one morning before Brother Hall and them, I said, watch, it won't work. I said to some of the group, I said, what about getting little David now to come into a city like that and do this? Well, I said, he's the one. Mas eu estava lá no Oregon, em Grants Pass, Oregon, certa manhã, diante do irmão Hall e os demais, eu disse, observem, não vai funcionar. Eu disse a alguns do grupo, que tal convidarmos agora o pequeno Davi para vir a uma cidade como essa? Ora, disseram, ele é da unidade. I said, I don't care what he is. God's with him. Well, of course, now the assemblies had to get them a little David. The Church of God got them a little David. And the first thing you know, there's thousands of little David. The very principle that God was trying to get to the children, they tore the thing down. Eu disse, não me importa o que seja, Deus está com ele. Bem, claro, agora as assembleias tiveram de arranjar um pequeno Davi e a Igreja de Deus arranjou um pequeno Davi. E, de repente, há milhares de pequenos Davis. Eles destruíram o próprio princípio que Deus estava tentando levar às crianças. Don't know their day. The ox knows his master's crib and the mule knows his stall, but my people knows not, said God. That's right, they don't know the day of their visitation. Não conhecem o dia deles. O boi conhece a manjedoura do dono e a mula conhece sua estrebaria, mas meu povo não tem conhecimento, disse Deus. Isso mesmo, eles não conhecem o dia da visitação deles. It's the funniest thing, the strangest thing, to get God's people to see the day of the visitation. É a coisa mais engraçada, ou a mais estranha, tentar fazer o povo de Deus ver o seu dia de visitação. They just certainly begin to pull around something, other personalities or something, and don't know how to handle it. Move their fellowship into a denomination instead of into Christ. Claro que começam a inventar isto ou aquilo, ou personalidades ou algo, e não sabem como lidar com isso. Transferem seu companheirismo a uma denominação em vez de a Cristo. And when Job seen what he had done then, how that he had offered that sacrifice, the Bible said that his children was gathered with him. Now, making preparations. Então, quando já viu o que tinha feito, então, como ofereceu aquele sacrifício, a Bíblia disse que seus filhos foram congregados com ele. Agora, fazendo preparativos. Another thought, Israel. When they had fellowship, notice what they did.
before the great destruction come, the angel that destroyed the lands, the destroying angel, the first thing taking place. Outro pensamento. Israel, quando eles tiveram companheirismo, observem o que fizeram. Antes da grande destruição vir, o anjo que destruiu suas terras, o anjo destruidor, a primeira coisa que aconteceu... Israel was commanded to take a lamb and kill it and put the blood over the door and every family go in and eat that lamb. Amen. Yes, sir. Yes. Fellowship around the roasted lamb. Israel foi ordenado a pegar um cordeiro e matá-lo e colocar o sangue sobre a porta e cada família entrar e comer aquele cordeiro. Companheirismo ao redor do cordeiro assado. Eat the body of the dead sacrifice that died in their sins. God said, when I see the blood, I'll pass over you. The death angel could not touch them because the blood of the Lamb was over the door and they were in your having communion, Yes, sir. fellowshipping around the Lamb. Comer o corpo do sacrifício morto que morreu no lugar deles. Deus disse, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O anjo da morte não pôde tocá-los porque o sangue do cordeiro estava sobre a porta. E eles estavam aqui dentro tendo comunhão, tendo companheirismo em volta do cordeiro. That's what it is in our heart when we apply the blood of the Lord Jesus, taking away all sin. Yes, sir. Then we can have fellowship eating the Word of God around the table of God, fellowshipping upon the godly things. É assim em nosso coração, quando aplicamos o sangue do Senhor Jesus, tirando todo o pecado. Então podemos ter companheirismo, comendo a palavra de Deus em volta da mesa de Deus, tendo companheirismo nas coisas piedosas. You preach divine healing, every one of them in Christ say, amen, that's right. Preach that we should lay aside all sins, malice, strife, and things. Amen, says the true believer, that's right. Fellowshipping around the Word. See what I mean? Você prega cura divina, cada um deles em Cristo diz, amém, isso mesmo. Prega que devemos deixar de lado todo o pecado, malícia, contenda e tais. Amém, diz o verdadeiro crente, isso mesmo, tendo companheirismo em torno da palavra. Entendem o que quero dizer? Now, always the only place that God has ever said that He'd ever meet man, He never promised to meet us in denomination, He never promised to meet us in any other way but through the shed blood. Amen. Agora, sempre, o único lugar em que Deus já se encontrou, disse que se encontraria com o homem. Ele nunca prometeu se encontrar conosco em denominações. Ele nunca prometeu se encontrar conosco de qualquer outra maneira, mas através do sangue derramado. Israel of the Old Testament, no matter where they was, before they worshiped God, they come to a common meeting place, which was the tabernacle in the wilderness. Israel do Antigo Testamento, não importa onde estivessem, eles, antes de adorarem a Deus, chegavam a um lugar de encontro em comum, que era o tabernáculo no deserto. If a man was over the top of the hill and he wanted to fellowship with God, he come into the tabernacle and the wilderness there to meet God. Moses and Miriam was smitten with leprosy, went in and fell before God under the shed blood. That's See? right. Cada homem que subia ao topo da colina e queria ter companheirismo com Deus, entrava no tabernáculo, lá no deserto, para se encontrar com Deus. Moisés, quando Miriam foi acometida de lepra, entrou e caiu diante de Deus, sob o sangue derramado. Estão vendo? That's right. Positionally place yourself now for tonight. See? Get under the blood. All these things that's in your heart, get them out. Yes. Go before God under the blood. Yes. Confessing your wrongs and God, I'll make it right. Help me. Posicione-se agora para esta noite. Veja, ponha-se sob o sangue. Tire todas estas coisas que estão em seu coração.
Vá diante de Deus sob o sangue, confessando seus erros e clame e acerte isso. Ajuda-me. Moses got to answer the prayer right away because he went God's way under the blood. Before he could have fellowship, he went in under the blood. A oração de Moisés foi respondida de imediato porque seguiu a forma de Deus sob o sangue. Antes que pudesse ter companheirismo, entrou sob o sangue. Now notice, the lamb was slain. Back in the Old Testament, they had a red heifer. Told Moses when they started their journey, said, I make a provision for the cleanliness of the people as they journey on, for if they do wrong, they're out of fellowship. Agora notem, o cordeiro foi morto. Lá no Antigo Testamento tinha uma novilha vermelha. Disse a Moisés, quando iniciaram a jornada, disse, agora faze provisão para a limpeza do povo enquanto viajam, pois se erram, ficam fora do companheirismo. And before they can fellowship, I want you to make a water. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?